A coromina deu a coromina deu a coromina deu a inhaçã, a coromina deu olha balé, a coromina deu olha bagã. Ô lua mim, que é Gegeu, orixá guiã, que eu au, a jaguna, jaguna, que eu alabá, que eu aou, olorum a mim, buré, olorum a mim, geu, olorum a mim, buré. Olorum a mim, o luomim, que gegeu, orixá guiã, que eu alabá, jagunã, que eu alabá, que eu aou, olorum a mim, buré, olorum a mim, o olorum a mim, buré, olorum a mim, o. Epi, babá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tarô com Café. Gente, sigam a Tarô com Café, que faz um tarô maravilhoso. Eu entro nas lives, né, e fico observando lá, dando minhas curtidas. Sempre quando eu termino as minhas lives, eu vou na live de todo mundo, passo para agradecer algumas pessoas que passam aqui, deixa seu carinho, então eu passo descendo todo mundo. E ontem eu passei na live da Tarô com Café. Que live gostosa, sabe? Sabe aquele jogo assim de carinho, um jogo de mãe, sabe? Adorei. Sigam a Tarô com Café, né? Se você tiver dúvidas, aqui temos bastante tarólogos, pessoas que jogam muito bem, né? Nessa plataforma e é muito bom mesmo. Sejam bem-vindos. Mutumbá Xia Mutumbá. Olha aqui a Letícia dando feedback. Hoje teremos uma entrevista, né, com o Babalorixá, que daqui a pouco está online. Então, deixa eu ver. Compartilhem a live, né, como sempre. Chamem os amigos para vir participar, para interagir. Mais uma live de conhecimento, mais uma live de outras religiões, outras egrégoras. O que é egrégora? Egrégora são nações diferentes uma das outras, são denominações. Então, bonitinho, a gente chama egrégora, entendeu? Então, dentro da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, tem várias egrégoras. Então, a Angola não é só uma, o Jeje não é só um, o Queto não é só um, a Quimbanda, a Umbanda, a Jurema não são só uma. Então, cada uma tem a sua egrégora, cada uma tem a sua verdade. Por isso que são lives diferentes, porque são pessoas diferentes. Mas 10 pessoas de Queto, sim, são egrégoras diferentes. Então, a conversa vai ser sempre diferente. Não são as mesmas coisas. Todo mundo de Queto é igual? Não. Todo mundo de Angola é igual? Não. Então, ninguém é igual. Assim como eu não sou igual a ninguém e ninguém é igual a mim, as nossas nações também não. Então, interessante sempre das minhas entrevistas é que a gente pode, né, falar sobre várias nações ou sobre o Queto, que é uma nação onde abrange várias egrégoras. E isso fica bem interessante.
Isa, boa noite. Isaías, boa noite. Então, é sobre isso. E todas as entrevistas estão no canal da Princesa Tempestade. Ah, mas eu não peguei a entrevista toda. Vai lá no canal da Princesa Tempestade. Todas as entrevistas, os entrevistados, aonde as pessoas residem, se você sente vontade de ir lá, né, conhecer aquele babalorixá, aquela ialorixá que foi entrevistado aqui, eles sempre deixam seus telefones para contato, de que lugar que eles são, para que tenha assim um fácil acesso. Obrigado, Tatá. Então, vamos ver se meu convidado já está online. Gente, é muito importante que, inclusive, eu estou participando da batalha, né? Daqui, do TikTok. Então, quando a gente iniciar a batalha, não deixe de mandar seu presentinho, de mandar, botar o seu dedinho na tela, porque contabiliza. Então, é isso. Então, vamos começar a batalha aqui, né? Então, boa noite, Pai Adilson, seja bem-vindo. A benção, mãe Tininha, a benção, uma boa noite e obrigado. Mãe Oyali dê vida longa com saúde e a bênção. Eu vou começar, né, essa entrevista, porque hoje está começando mais cedo, porque hoje encerra as batalhas. Então, as disputas de batalhas, então eu resolvi fazer mais cedo por causa disso. Então, gente, eu sempre começo me apresentando, né? Como de sempre, ainda não mudei. Continuo sendo a Princesa Tempestade na plataforma e a Lorixá Tininha de Oiá, sacerdotisa do Onim Aladê, que fica em Nova Iguaçu, Rosa dos Ventos. Quem quiser ter contato comigo, meu telefone para contato é 021 97694 2295. 97694 2295. Hoje convidei o Babalorixá Adilson de Oxoguian. E o senhor pode fazer a sua introdução, Babá. Bom, gente, boa noite mais uma vez, a benção, mãe Tininha, a benção a todos aí na Barra de Rolagem. Eu sou Babá Dilson de Ajagunã, Axé, Amoim Egunitá, e vamos conversar um pouco. Muito bem. Babá Adilson, qual o axé do senhor? Axé Egunitá. Sim, e o senhor é de qual raiz? Sou de Queto, mãe? Como o senhor conheceu a religião? Na verdade, mãe, eu nasci dentro da religião de pai e mãe, né? Eu já venho de pai e mãe dentro da religião. Então, dificilmente nos dias de hoje não me envolveria, né? Já nascido A de sua tanto de mãe, pai. seus pais eram da religião também? Sim, na verdade, o meu nascimento foi dentro da casa de axé do meu avô, Que exatamente dentro do bacana, barracão do meu avô. muito bacana isso. E a sua mãe de que orixá? A minha mãe era de Oxum ao Pará, já E seu falecida, pai? 28 anos. Meu pai era de Choroquê, Ave Maria. E aí nasceu o Oxoguian, né? um anjo, né, mãe? É,
Quase, quase, né? Amanhã até é seu dia, né? O dia santo, né? Pai Adilson, como foi sua fase como a Bian? Mãe, a minha fase como a Bian, eu digo à senhora que eu não queria. Foi uma fase de briga, de tentar medir força. Na verdade, eu só tentei medir força com o orixá, né? E no final de tudo eu vi que essa foi a minha fase, bastante rebelde, muito. E hoje, É, e nos dias de inclusive, hoje, só um minutinho que a internet do senhor está travando. O senhor poderia repetir? a minha fase de Abian, mãe, ela foi muito rebelde. Eu fui muito rebelde. Até nos dias de hoje eu sou um pouquinho, mas muito menos do que eu já fui lá atrás. Eu tentei medir forças com algo que eu não poderia medir, né? E no final de tudo a gente acaba sempre fazendo o que é de verdade, o que nascemos para fazer, né? Que hoje tenho orgulho de dizer, sou um babalorixá e me sinto feliz por ser agraciado por Ajagunã, por Oxoguian, né? Que em casa são diferentes, por Oxoguian, e sigo essa caminhada de meu pai. Muito feliz e muito contente. Então, o senhor não queria a vida no candomblé, na macumba, como falam, para o senhor? Na verdade, não, mãe, porque o sacerdócio hoje ele é muito difícil. Nós passamos e vivemos por campos espinhosos. São situações difíceis de viver hoje, pelo que a gente faz, pelo que nós temos que pagar pelas nossas iniciações, porque nós sabemos que tudo que a gente tem que fazer é pago. Sabe, é muito difícil. Nós abandonamos esposas, filhos, enfim, nós abrimos mão de muitas coisas em nossas vidas para seguir o caminho do sacerdócio. Mas existe aquela situação, né? É, o Mas aí o orixá, senhor está dizendo pela parte que o senhor via sua mãe passando, no caso, então. sim, mãe, sim, sim. O candomblé de hoje ele é muito diferente dos candomblés de antigamente. As dificuldades de hoje de verdade não se comparam às dificuldades que houve no passado. Era tudo muito difícil. Hoje, por exemplo, para mim estar conversando com a senhora está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. A gente conversa abertamente, eu consigo ver a face da senhora, a senhora consegue ver a minha. No passado, nós tínhamos que nos deslocar até a casa do pai de santo, levar uma certa quantia, levar um caderno e sentar nos pés do pai de santo e começar a escrever tudo que a gente tinha que fazer. Então, hoje é muito mais fácil do que, me perdoe, espero que a senhora esteja me entendendo bem. Hoje nós temos grandes ferramentas ao nosso favor, o que antes não tinha. Sim. Pai Adilson, como foi sua fase como Iaô? Quem foi o A minha Adilson Iaô? A minha fase como Iaô, mãe, assim pelo que eu passei na minha vida, pelos caminhos que eu venho trilhando na minha vida, também não foi fácil, mãe. Também não foi fácil porque acontecimentos do passado, eles continuam te seguindo tempos à frente. Então eu tinha que trabalhar muito, eu tive situações particulares que entravam no meio dessas situações. Então eu não tinha esse tempo todo para ser Iaô, não tinha esse tempo inteiro para ir na casa do Pai de Santo, para estar aprendendo as coisas. Foi uma fase difícil, sim. Realmente foi uma fase difícil. Eu não posso dizer à senhora que eu tive tanta dedicação assim, porque infelizmente, se eu não tivesse que trabalhar tanto como eu já trabalhei, eu poderia ter aprendido mais, eu poderia ter me dedicado mais à casa de axé. Mas enfim, eu acredito que tudo tem um tempo para acontecer. E foi esse o meu tempo. E o senhor se considera que o senhor foi um bom Iaô para casa? Não, não, não fui não. Até porque, minha mãe, existem coisas impostas por babás e iás, eu não estou generalizando ninguém, não estou generalizando todo mundo, mas existem regras e coisas impostas por babás e por iás
que de verdade acaba não sendo uma coisa tão fácil de se seguir. Por exemplo, eu posso dar um exemplo à senhora, se a senhora não se importar, eu posso dar um exemplo à senhora. O fato de babás ou iás baterem em filho, bater no rosto de filhos de santo, gritar com filhos de santo, sabe? Esse tipo de coisa para mim não se encaixa. Para mim realmente é uma coisa que não tinha aceitação, não tenho na nossa casa, no nosso axé. Nós não fazemos isso, não gritamos com as pessoas, não menosprezamos as pessoas, não colocamos a mão nas pessoas. Enfim, tudo aquilo que eu não quis para mim, eu não quero para os meus filhos nos dias de hoje. E o senhor sofreu isso naquela época? Foi bastante. Não, não, não. Eu tive outros tipos de sofrimento, mas dizer para a senhora verdadeiramente que eu aceitaria que um homem ou uma mulher na posição de babá odiar colocasse a mão no meu rosto, eu falo para a senhora que seria uma coisa muito difícil, que realmente eu não Mas aceito. o senhor chegou a ver esse tipo de agressão de babalorixá Sim, contra seus senhora, filhos? contra os meus filhos, não, contra os filhos das Não, casas contra deles seus mesmo. filhos da casa. Não, não, contra os meus, não. Os Contra os filhos meus. da casa. Ah, sim, 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 senhora. Já vi sim, e foi chegado até mim em algumas situações de pai de santo, quando fica muito nervoso, que acaba descontando um filho de santo, e de verdade eu sempre disse que uma coisa dessa não aconteceria comigo, porque o que iria acontecer depois disso seria catastrófico. Então, eu já deixei isso muito bem claro. Na sua fase de Iaô, o senhor já se imaginava babalorixá ou nunca passou pela sua cabeça? Não, senhora, não, senhora, de verdade eu nunca quis ser um babalorixá. A minha grande verdade é que eu nunca quis ser um babalorixá. E Eu sempre isso quis ser uma aconteceu pessoa, naturalmente. eu sempre quis ser uma pessoa comum, trabalhar, ter o meu emprego, minha esposa, filhos, passear, enfim, ter uma vida totalmente aos meus olhos comum, né? Mas não foi assim que foi feito para mim. Não foi assim que estava descrito, né? Se eu hoje sou um babalorixá, é porque realmente não estava escrito para mim que eu tivesse uma vida comum e simples. Gente, todo mundo que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos, viu? A entrevista hoje é com o babalorixá Adilson de Oxoguian, de São Paulo. Pai Adilson, qual a diferença entre ebome e babalorixá? Na verdade, bastante, né, mãe? Porque o Ebome ele não abre casa, né? Ele é um filho eterno da casa, né? O Babalorixá é o que faz ele e dá sequência em tudo, né? É, Então, só pode-se dizer que é babalorixá e ialorixá quem tem Iaô raspado? Sim, senhora. Sim, senhora. Eu sigo até o fim assim, que na verdade quando nós tomamos o nosso oiê, o que nos torna babás ou iás, de verdade, é o filho que a gente faz, né? O nosso primeiro rombono, a sequência de nossos filhos, né? Hoje nós vemos que tem muitas pessoas que se diz babalorixá ou ialorixá e nunca iniciou ninguém, né? Meu santo tem um Ogã, minha santa tem uma Ekede, eu sou babalorixá. Isso torna a pessoa babalorixá? Estou conversando. A senhora poderia repetir a pergunta para mim, por favor? Meu anjo acabou de passar aqui. Hoje nós vemos que há muitos babalorixás por aí, porém, muitos não têm casa aberta, mas se dizem babalorixá. Outros que só têm Ogã e Ekede confirmado para o seu santo, que também se dizem babalorixá. Isso eh, eh, diz que aquela pessoa é babalorixá? Olha, mãe, a minha visão, não. Pela minha visão, não. Eh, o senhor já passou por alguma dificuldade após se tornar babalorixá?
dificuldade na sua vida pessoal, na sua vida religiosa? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente? Se Posso, sim mãe, ou se posso não? sim. Na verdade, eu passei bastante. Após eu ter tomado o meu oiê, um dos grandes fatos que não me fez desistir de tudo, eu sou bastante honesto, bastante sincero nesse ponto, foi a minha Yalorixá, a minha mulher, que eu, no caso as pessoas conhecem ela como Yatati de Agunitá. Foi uma das pessoas que não me deixou desistir de muita coisa por muitas situações que eu passei. Passamos necessidade, sim. Na verdade, no dia do meu oiê, na minha saída, a minha luz, a minha água, ela estava cortada. A minha mulher, ela deu um jeito de resolver essa situação para que meu oiê saísse dentro da nossa casa de axé. Passamos grandes dificuldades após essa situação por algumas coisas mal feitas. Eu falo, foram coisas muito mal feitas, situações na verdade, o meu zelador, ele colocou, ele se interferiu muito sobre a minha vida particular com a minha esposa, ele acabou ficando com raiva e acabou nos prejudicando bastante, e isso nós passamos um grande aperto até que a gente conseguisse encontrar todas as situações erradas e consertasse tudo para estar hoje diante da senhora conversando e relatando um pouco sobre a minha vida. O senhor chegou a passar fome? Mãe, se eu disser para a senhora que exatamente eu cheguei a passar fome, Orixá ele é muito maravilhoso na minha vida. Nós tivemos apenas um pão para comer, tá? Se for o caso de dizer que realmente a gente passou necessidade, então sim, nós tivemos apenas um pão para comer. Eu cheguei a limpar o ibade no meu Exu, de Exu dela, para juntar as moedas e comprar pão, e comprar um pão. Desse um pão, eu dividi um pão com os meus filhos, dividi um pão com ela, e levei uma banda de pão a Exu e uma banda de pão a Ogum, e disse a meu pai, pai, por esse, hoje é só o que eu tenho a dar ao senhor. E Omim, que eu baforei Omim no meu pai. No próximo dia, se nada acontecer, eu só terei o mim para baforar no senhor. E o que aconteceu? Ogum me deu portas, Ogum me deu caminhos, Ogum me mostrou que ele estava ali e que eu estava realmente, e que realmente eu nasci para o sacerdócio, porque Ogum me mostrou uma caminhada diferente, minhas portas se abriram, eu arrumei emprego, o meu dinheiro começou a entrar dentro da minha casa, eu comecei a tirar a minha família da dificuldade, até porque eu acredito assim, eu sou talvez de um tempo um pouco mais antigo. Essa parte ela tem que vir do homem. Esse é o homem que eu sou. Eu sou o provedor da minha família, sou eu que tenho que correr pela minha família. A minha mulher não tem que passar necessidades, porque quando eu busquei ela, da primeira vez que eu peguei na mão dela, eu disse a ela que dali para frente, até o fim da vida dela, a responsabilidade dela seria minha e de todos que estavam comigo seria minha. Então, deixar ela passar necessidades ou passar pelas situações às quais nós passamos, para mim, exatamente para mim, eu não sei a opinião dos outros, mas para mim, entra como um ponto de fracasso. E eu não vim nesse mundo para fracassar. O que essas dificuldades te trouxeram de positivo? De positivo, mãe, grandes dificuldades que nós vivemos, que nós chegamos a viver, nós tivemos grandes dificuldades por ajudar muitas pessoas, por fazer muito por pessoas. Filhos de santos, amigos, pessoas que chegavam, batiam na nossa porta sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter aonde dormir. Nós abríamos nossas portas, dávamos ebós, sabe? Então, nós acarretamos muitas coisas negativas para nós. Ajudamos muito pessoas a se levantarem, a seguirem seus caminhos, e nós acabamos ficando pela caminhada atrás. Me ensinou muita coisa, me ensinou a prestar um pouco mais de atenção sobre cada pessoa que a gente ajuda, sobre cada pessoa que a gente faz. E antes de fazer qualquer coisa, olhar para mim, olhar para minha família e ver se tudo que eu vou fazer, o que vai refletir na minha família. Porque hoje eu não posso pensar simplesmente de fazer qualquer coisa e simplesmente olhar e falar, eu vou fazer.
Antes de qualquer situação que eu vá fazer, de positivo ou de negativo, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que ver a minha família. E isso, infelizmente, lá na frente, lá atrás, eu não via, eu só ia fazendo as coisas. Hoje eu paro para analisar, hoje eu tenho uma outra mentalidade, o meu Oriente trabalha de uma forma diferente hoje, e hoje eu peso tudo antes de fazer. Os filhos do senhor são da religião também? Sim, aqui dentro do nosso axé, dentro da minha casa, todos os meus filhos são. Todos eles. São iniciados para qual santo? Tem a minha cobrinha de Oxumaré, a Laisla. Eu tenho o Arthur de Odé. Eu tenho o Rian de Oxoguian. Tenho a minha excelentíssima, lindeza, maravilhosa, minha esposa idolatrada, Yegonitá, Babadilson de Oxoguian. E temos dois abiãs na casa ainda, que ainda não fizeram santo. Pai Adilson, qual a sua visão sobre iniciar alguém sem ter R$ 1 para contribuir com a própria iniciação? O senhor já fez? Faria novamente? Se Mãe, sim, se eu disser para a senhora que a gente já não fez, nós já fizemos sim, por entender a situação, por entender um quadro de doença, por entender um quadro de degradação do próprio ser humano naquele exato momento. Sabe? A grande necessidade de olhar para aquela pessoa e falar: poxa, eu tenho que ajudar. Se bateu a minha porta, eu tenho condições de ajudar, hoje eu vou ajudar. Mas, de verdade, como eu disse à senhora, o que eu fiz lá atrás, algumas coisas que eu fiz lá atrás, de ajudar tantas pessoas, foi o que acabou deixando a gente passar algumas situações também. Hoje, de verdade, eu peso muito a situação. Não é igual eu fiz lá no passado. Hoje eu tenho uma outra maturidade, sabe? Eu tô mais velho hoje, eu já passei de uma certa idade, então a gente precisa começar a pensar, que a gente começar a ficar dando burro em ponta de faca, uma hora a faca atravessa e a gente acaba se lascando. Hoje eu penso muito bem nos meus atos antes de fazê-los. E eu não decido mais nada em minha vida só. Se eu tenho uma companheira, se eu tenho uma Yalorixá dentro de casa, ao qual eu não sou o babá sozinho, todas as minhas atitudes têm que ser compartilhadas com ela. Até porque a minha esposa, em muitas partes, ela tem uma visão muito maior do que a minha própria visão. E ela consegue enxergar algumas coisas que automaticamente, para mim, elas acabam sendo vetadas. Pai Adilson, como é ser casado com uma Ialorixá? Mãe, temos nossos pontos bons e temos nossos pontos, temos as nossas divergências, né? Até porque se fosse tudo às mil maravilhas, seria uma coisa muito enjoativa ou mentirosa, né? Porque de verdade dizer que no mundo de hoje um casal se dá super bem em tudo é meio que fantasioso. É uma mulher que ela me traz aos pés no chão quando eu estou errando, ela procura me corrigir em algumas falhas minhas. Nós sempre estamos conversando sobre tudo, sobre algo que nós temos que fazer, algo que nós precisamos fazer, ou aquilo que nós precisamos fazer, e naquele exato momento não dá para fazer. Eu sou daquele tipo: tem que fazer, eu pego e vou fazer. Filho, vamos sentar, vamos conversar, vamos pesar as situações, vamos ver o que a gente vai ter que gastar, o que a gente vai ter que se deslocar, tudo o que nós temos que fazer, e vamos ver se isso não nos prejudicará, o que nos trará de bom ou o que isso irá nos prejudicar. Na verdade, quem me dosa em casa nessas situações é a minha mulher e a minha filha. Aí a Lorixá e o meu bichinho, que é a minha coisinha linda, minha fofa. Então, o casamento entre você e uma pessoa da mesma religião que a sua, que compartilha as mesmas dores, os mesmos problemas, se torna um sacerdócio mais fácil? Eu acredito que sim, mãe. Tem situações em que realmente é pesado para os dois.
Nós temos que resolver situações que são pesadas para os dois. Mas torna a minha vida assim um pouco mais fácil, torna a vida dela um pouco mais fácil, porque nós dois estamos ombro a ombro para tudo que tem que fazer, para todas as resoluções dos problemas. Sabe, se tem um problema grande, nós dois vamos sentar, nós vamos conversar, ela pega o jogo dela, eu pego o meu jogo, a gente vai procurar as melhores situações para poder resolver, dar os melhores caminhos. Enfim, eu de verdade, se eu não fosse marido da Yatati Alorixá Tamares, eu não sei dizer à senhora se eu realmente hoje seria um babalorixá. Não sei. Ela na verdade, Pai Adilson, ela é meu esteio. o que é o candomblé na sua visão? Olha, mãe, o candomblé, na minha visão, hoje é minha vida. É minha vida. É aquilo que de verdade, de melhor eu sou hoje. Eu tenho lá fora, eu sou Adilson, eu trabalho como motorista, eu sou uma pessoa comum, tranquila. Dentro do candomblé, eu sinto um preenchimento, eu sinto, eu sinto cumprir uma parte da minha missão, que eu não acredito que nós temos a nossa missão de ser babás e iás. O candomblé ele me traz uma centralidade, mãe. Na verdade, tudo que eu sou lá fora, eu sou a partir do candomblé. Sobre ser uma pessoa disciplinada, sobre ser uma pessoa que não cobiça aquilo que é do outro, aquilo pela pessoa que batalha, procura batalhar para ter o seu melhor, dar o seu melhor, trazer o melhor à minha família. Então, enfim, dentro dessa situação, eu não consigo tirar o candomblé do Adilson e o Adilson do candomblé. Eu sou uma Pai pessoa Adilson, nesse sentido. Pai Adilson, hoje, como o senhor enxerga alguns candomblecistas? Olha, mãe, eu vou dizer à senhora, eu não estou generalizando todo mundo de forma nenhuma. Eu peço a boa benção a todos que estão aí na barra de rolagem, mas eu vou dizer uma coisa à senhora. O nosso candomblé, mãe, ele ele tá bem defasado. A gente encontra muita situação hoje de pessoas que não estão nem aí para o ser humano. São poucas pessoas hoje que realmente enxergam o ser humano e sabem que aquele ser humano que bateu a porta dele naquele exato momento, ele precisa de uma ajuda. Eu não estou, mais uma vez, eu estou dizendo que eu não estou generalizando todo mundo. Tem muita marmotagem, tem muita safadeza, tem muita putaria, tem muita picaretagem, sabe? Tem muita gente tirando dinheiro de pessoas que não têm um amanhã. São pessoas que batem a porta, as nossas portas, minha senhora, pedindo um socorro e sai de lá sem a certeza de um amanhã. Minha senhora, eu vou dizer à senhora que eu já vi pessoas que saíram da casa, saíram de dentro de uma casa de axé, onde foram procurar uma ajuda e saíram e se jogaram de um viaduto. Saíram e tomaram veneno. Saíram e se mataram, fizeram besteiras, acabaram com sua vida. E eu acredito que nós candomblecistas, nós babás e nós iás, não devemos ser assim. Eu acho que antes de tudo nós temos que preservar a vida do ser humano. E infelizmente, minha mãe, hoje no mundo o que voga muito é o aqué, é o felebé, é o acossi. As pessoas hoje muitos hoje, eu só estou retificando, muitos hoje só pensam nisso, só pensam no dinheiro. Essa é a minha visão. Tem baú na tela, hein? E pelo senhor ter presenciado pessoas, não no ato, creio eu, no ato de se jogar, mas a pessoa acabar de fazer uma obrigação e sentir essa necessidade de morrer, né? Essa necessidade, o senhor atribui a quê? Olha, mãe, enfim,
Quando uma pessoa bate a porta da senhora, é logicamente que antes da senhora, nossa, ou de qualquer outra pessoa, antes de qualquer coisa, a gente vai abrir o jogo para saber o que está acontecendo com aquela pessoa, se aquela pessoa ela realmente ela está com um problema com ancestral, se aquilo realmente é só do corpo da pessoa, se aquilo é da mente da pessoa, se ele precisa ir no orixá, ir até o orixá, ou se ele precisa realmente é um médico. Se ele chega dentro de uma casa, ele faz tudo o que ele faz e de repente ele sai daqui e ele acaba se suicidando, acontecendo alguma coisa com ele, essa responsabilidade pertence à casa. Ela pertence à casa, porque automaticamente aquela pessoa ela foi ali com uma fé, ela foi ali procurando um caminho e dali ela sai, ela encontra a morte. A responsabilidade é da casa, a responsabilidade é do babá e a responsabilidade é da Iá. Complicado. Mesmo sabendo que tem muitas pessoas que entram na religião com problemas seríssimos psicológicos, hoje, né? Como se faz? Como se trabalha? Na minha casa, e eu vou fazer uma coisa que nem não é de praxe minha, mas a gente tem que ser responsável pelas vidas. Porém, não somos responsáveis pelos atos de ninguém. Cada um Sim. comete e faz aquilo que bem quer. Porque eu já tive pessoas aqui na minha casa que eu fiz, chegou aqui sem nada, eu não jogo de graça para senhor ninguém, eu joguei de graça, tinha tudo aqui para mim poder dar ebó, eu dei ebó, fiz, aconteci, a pessoa se levantou, a pessoa procurou emprego, a pessoa começou a trabalhar, e após uma semana de trabalho, a própria pessoa dizer para mim que não ficaria no trabalho porque não gostou da dona do lugar. A pessoa em questão até é manicure. E não gostou da dona do lugar porque a dona do lugar era muito arrogante. Então, muitas das vezes, as pessoas estão procurando dentro da religião algo que não está na religião. Então, essas pessoas deveriam, sim, antes, e isso eu falo para todos os babalorixás, antes de pegar qualquer vida para cuidar, manda essa pessoa passar por um médico, por um check-up, porque muitas pessoas entram dentro da sua casa trazendo muitos problemas pessoais ou de cunho médico, e você não enxerga que ali no seu jogo o Ofum, o Edilagbon, o Iorossum está dizendo para você mandar essa pessoa procurar um médico. E você acha que aquilo ali, o Orixá está mandando eu cuidar dessa vida. Então, tenha certeza, jogo de búzio não é brincadeira, né? A Sim, gente não fica jogando uma porção de búzio para cima e falando, tentando adivinhar nada. Isso é um sim. estudo, isso é um estudo constante. Então, mande sim que as pessoas façam check-up, façam isso, até por causa da AIDS, né? E a gente já teve essa entrevista aqui. A Sim, gente sim. precisa tratar todo mundo adequadamente dentro das nossas IGBs. Sim, de fato. Eu concordo com a senhora, mas é o que a senhora acabou de falar agora. Essa pessoa chegou até a senhora procurando a senhora com todo amor, com todo carinho, pelo mando do orixá, foi, fez e deu caminhos a essa pessoa. Infelizmente, essa pessoa não deu valor. Se essa pessoa gostaria de sentar atrás da mesa de um banco nacional por aí e só está escrevendo e ganhando dinheiro, infelizmente ela está procurando um lugar errado. E eu acho difícil que ela encontre dentro de qualquer outra religião uma religião que vá dar isso a ela, porque o orixá ele nos dá caminho, o orixá ele nos dá livramento, nos dá saúde, para que a gente caminhe, para que a gente procure. Porque nem orixá e nem Exu vai colocar uma malinha nas costas, vai sair daqui, pegar uma marmitinha, trabalhar e trazer o dinheiro no final do dia e falar: tá aqui, meu filho, o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Isso não tem como, não existe religião que vá dar isso às pessoas. Correto. Pai Edilson, eu queria entrar no assunto meio que polêmico. Hoje eu fiquei sabendo, né, que de um assunto que o senhor colocou ontem na plataforma, e eu queria trazer esse assunto para minha entrevista, e eu já vou te dizer qual é. Eu fiquei sabendo que teve uma live ontem,
ontem. E se o senhor não tiver problema, eu gostaria de perguntar. Como foi cuidar de uma pessoa que até então era EQED raspada há anos e descobrir que foram feitos magias ou coisas para que esse orixá nunca se manifestasse? Mãe, eu gostaria de pedir licença à senhora nesse assunto, mas eu vou pedir para que a própria mãe dela, que é a Yalorixá dela, faça essa resposta à senhora. E ao final da resposta dela, eu gostaria, se assim a senhora me permitir, que eu fizesse apenas um complemento. Mas de verdade, a iniciação dessa situação, dessa conversa, seria direto com a Yalorixá dela. Se a senhora assim permitir, que ela suba e que ela fale. Pode. A senhora poderia convidar ela para subir? Não, ela entra aí. Então eu vou deixar ela conversando com a senhora sobre isso, eu vou ficar só escutando aqui e depois, a senhora, assim como a senhora me permitiu, eu gostaria de complementar o assunto. Bom, Iá, Boa noite, senhora. boa noite. Boa noite, pessoal da Rolagem, boa noite, pessoal da FOIU, que pode ser que tenha alguém por aí, né? Então, a senhora pode perguntar, se tiver alguma coisa específica para perguntar, eu respondo. Eu perguntei para o babá Adilson, né? Como foi cuidar de uma pessoa que até então era EQED raspada há anos e descobrir que foram feitos magias, atos, para que esse orixá nunca se manifestasse? Bom, ó, primeiramente o que eu tenho a dizer foi assim: ela entrou em contato comigo, nós nos conhecemos pela plataforma, sim. Ela me contou a história dela, o que ela estava passando, o que estava acontecendo, né? E até que ela chegasse aqui, eu estava sendo guiada ao que ela me contava, aconselhando de acordo com o que eu conversava com ela. Mas a partir do momento a qual eu decidi colocar a mão no ori dela, a primeira coisa que eu fiz, como de costume, foi me reportar a quem já fizesse parte da história dela para me explicar o acontecido. Por que eu digo isso? Porque quando eu abri o jogo para ela, eu vi coisas ali que eu não vi em jogo de EQED nenhuma. Para mim foi claro, nítido e transparente um jogo declarado, me apareceu coisas e ficou claro para mim um jogo de um rodante. E isso me pôs em conflito até comigo mesmo. Então, para que eu soubesse mais a fundo, eu fui atrás das pessoas a qual iniciaram ela. E muitos não sabem, eu conversei com o avô de santo dela, que estava na iniciação dela, perguntei coisas internas a ele, disse a ele o que eu vi no meu jogo e, inclusive, perguntei a ele o que ele achava sobre o que eu tinha visto. E ele disse a mim o seguinte: minha senhora, a senhora não está errada, isso que a senhora viu é verdade. O que ela disse à senhora, por conta de se sentir mal e ouvir certas cantigas em alguns candomblés, ela se sentir meio mal, sentir trêmula, coisas que a gente sabe que só o rodante sente, ela realmente não está relatando errado, não. Porque eu estava lá e eu posso dizer para a senhora o seguinte: infelizmente, eu participei disso e arrumei uma confusão com o meu filho por isso, mas foi feito tal determinadas coisas e tais determinadas situações internas na ritualística da iniciação dela para que ela realmente não rodasse no santo, porque o intuito da pessoa era o seguinte: a casa era cheia de filhos, mas tinham muitos iaôs, e ele, pelo fato da ligação pessoal que tinha com a família dela, ela seria um braço direito dele, mas ele preferia que ela não rodasse, que fosse um esteio maior a ele, né? Fosse uma coisa de mais utilidade em questão de ficar acordado e fazer qualquer outras coisas, que era um posto que ele não tinha na casa dele. E por isso ele fez. Inclusive, o próprio se disse envergonhado pela atitude do filho. Ele disse que virou as costas, saiu, houve uma grande confusão.
E aí, auxiliada por este homem que fez parte dessa iniciação dela, onde afirma que ela foi raspada, adochada, catulada, e me afirmou tudo isso e simplesmente complementou o que eu já tinha visto em jogo, eu decidi assim colocar a mão nela, fazer o que eu precisava fazer, o que o orixá determinou a ser feito, e aí assim ela veio rodar no orixá. Rodou em orixá, rodou de catiço, sim, no caso, como costumo dizer, catiço, ela rodou de pombogira, sim, né? E, inclusive, não foi um segredo. Até então, eu acho que, assim, a gente, quando abre casa, você recolhe alguém, você não vai ficar fazendo vídeo, você não vai propagar nada na plataforma e chamar todo mundo para ver o que você está fazendo. Mesmo porque a vida de outro ser humano é a vida dele, é a história dele. Sem contar que nós não devemos, de forma nenhuma, propagar nada que há de dentro dos nossos roncós, nossos rondemes, por aí afora. E assim foi feito. Sim. Eu perguntei porque não que vocês devessem uma satisfação pública, porque as pessoas não conseguem entender que ninguém deve satisfação de nada para ninguém. A satisfação é dada a quem deve ser dado, que nesse caso seria o orixá, né? Porém, como esse assunto veio a público e está muito disse-me-disse de Ogã falar, porque ex-Eked e coisa e tal. O Ogã e a Eked têm lugar de fala? Não, ao meu ver, ele não tem lugar de fala, porque só quem passa é quem sabe. Só quem passou pela situação ou quem sente o que nós rodantes sentimos é que pode falar. Porque eu acho muito fácil você que é realmente um Ogã, um Meked, foi muito bem iniciado e não teve esses tipos de problemas, que você não sentiu nem ventinho passar por você, você sair abrindo a boca e falando. Eu acho que, no mínimo, esses que abrem a boca e falam, antes de falar, tem que ter um verdadeiro embasamento sobre isso. Vai estudar, vai procurar saber, porque hoje é no Axé ou Moim. Mas lá atrás e amanhã serão muitos lugares. Porque, infelizmente, isso acontece muito dentro do candomblé. Ninguém é perfeito. E eu não julgo, porque poderia ser que eu tivesse errado um dia. Até aqui não errei. Mas também não posso dizer que não vou errar. Eu pretendo não errar. Porque eu preciso fazer o que é certo e eu fui nomeada a Orixá para fazer o que o Orixá me manda fazer. Então eu pretendo de fato não errar, mas nenhum Meked, nenhum Ogã, eles têm local de fala nesse sentido, nem se colocando como Ogã e Eked, e muito menos gralhando na plataforma ou qualquer outro lugar, falando, mesmo porque eles não vão entender quanto o Iaô, porque eles não sentem, e nem como o Babalorixá. Porque o dia que eles puderem levantar uma navalha e iniciar um Iaô, eles falam. Porque a gente, para iniciar o Iaô, a gente passa por muita coisa e sabe de muita coisa ao fundo. Sabe de muita coisa interna que eles acham que sabem e não sabem. Então fica muito fácil falar na sua colocação como Ogã e Eked. Se eles não acreditam que isso possa acontecer, da hora legal. Que bom que eles têm essa convicção e que não aconteçam com eles, para que a cara deles não caia no chão quando isso vier a acontecer. Porque o orixá não é mandado por ninguém. Se ele tiver que pegar, ele vai pegar. E acredito muito que o orixá, muitas das vezes, ele não... mas eu também já cheguei a ouvir. Mas quando iniciou, por que não pegou? Primeiro, o orixá, ele é supremo. O ser humano não manda no orixá. O orixá, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, a hora que quer. É muito simples entender isso. E ele não tem obrigação nenhuma de se curvar ao ser humano porque ele foi chamado. E pior do que isso, sabe o que é? Se ele não foi chamado corretamente, aí que ele não vai responder mesmo. E eu acredito sim que tem muitos no mundo. Eu digo não digo no mundo, ainda estou errada, porque na África não se tem essa colocação. Eu digo no Brasil, vamos dizer assim, muitos ainda batem no peito e se estão achando muito Ogãs e Ekedes, esquecendo que eles podem passar por isso também. Eles também podem passar por isso anos sem sentir nada e de uma hora para outra acontecer, porque se o seu orixá não foi, se você não passou pelos parâmetros corretos, se a sua ritualística não foi muito bem feita, seu orixá ele pode não responder por anos.
e de uma hora para outra ele te pegar. Então, se eu fosse essas pessoas, eu tomava muito cuidado com o que fala. Hoje, como a gente chama a Janaína? A Janaína, a Janaína, para mim, olha só, eu vou deixar bem claro para as pessoas que eu não estou me desfazendo das idades dela e nem precisei zerá-la porque ela era iniciada, não se nasce duas vezes. Eu não tinha como iniciá-la novamente, ela foi iniciada. Foi iniciada, tem 7 anos tomado, mas eu, como Ialorixá dela, ela é dofona de Iemanjá. Mesmo porque ela acabou de chegar à minha casa. Eu dei a Jodu nela, fiz o que eu tinha que fazer, porém, o assertivo, a acertação sobre tudo isso, eu vou conferir até então em minha mão. Eu não estou diminuindo e ela não se sente diminuída por isso mesmo, porque eu não coloco ela no fim da fila, como podem achar que eu faço, mesmo porque eu tenho a Bianca na minha casa. Então, atrás dela vem muita gente ainda. Então, na minha casa, e eu, como Ialorixá dela, ela é dofona de Iemanjá. Mesmo Então, tendo ela tomando continua 7 sendo anos de de Iemanjá. ela continua sendo de Iemanjá. Sim, ela continua sendo de Iemanjá. E para as pessoas entenderem um pouco melhor como realmente o Babalorixá, avô de santo dela, que participou de tudo, não tinha o porquê e não estava mentindo, que eu simplesmente dei comida ao santo dela. Eu não precisei fazer muita coisa a fundo. Eu desmanchei o que foi feito e dei comida ao santo dela corretamente. Eu não mudei o orixá dela para ela virar no orixá, para vocês verem como que as coisas são. O orixá, quando chamado de forma errada, ele não chega. Mas se assim ele for louvado como ele quer, ele deseja, e se for do destino do filho ser, se o filho for realmente o Iaô, ele chega assim, porque eu não mudei o santo dela. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. E hoje, como está a cabeça dela? Você pode me dizer? Posso. Olha, para ela não foi fácil, foi um baque grande para ela, porque até se acostumar com a espiritualidade aflorada no corpo, né, com a incorporação, foi um pouco complicado, porque como é que você, uma pessoa que participa de tudo, que vê tudo até então, de uma hora para outra, de repente, é como se desmaiasse. Eu estou dizendo as palavras que ela mesma disse para mim, onde está indevido em certas posições, ou digamos que num cômodo do barracão, e de repente, quando acorda, está em outro, sem saber o que aconteceu. Deve ser perturbador para essa pessoa. Que foi o que ela disse para mim, que era difícil entender. Ela se sentiu desesperada, porque no momento, é claro, nítido, que ela perdeu o domínio da sua própria consciência, de o que estava fazendo, o tempo que se passou, não foi fácil. E não está sendo fácil para ela. Para ela não está sendo fácil. Mas ela aceitou de bom grado, está se conciliando com o orixá dela, porque não foi fácil aceitar. Estava acostumada a ficar acordada em tudo, né? E hoje não é assim que funciona. Inclusive, nos parâmetros normais de toda a casa, que nós sabemos que o Iaô, em momentos de fundamentos, rodam, ela também roda. Ela também roda como todos os outros Iaô dessa casa. Ela também roda. Então, ou seja, à medida que as funções vão acontecendo, né, a participação dela vai fortificando, ela vai se acostumando com isso, mas ainda está um pouco desconfortável para ela. Porque são muitos anos, né, gente? Não é de ontem para hoje. É um bom tempo. E não dá para a gente anular esses quase 30 ou 30 anos em 3, 4 meses. Não dá. Então, eu espero que essa história tenha ficado sanada, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos todos. Eu estou vendo vocês chegarem, tá, gente? Eu só não estou respondendo por causa que é uma entrevista. Mas sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade. Obrigada a todos que estão na live, que estão curtindo a live, mandando presentes. Muito obrigado desde já.
A senhora sabe que também aconteceu isso na minha casa, só que meu filho não tinha isso tudo, né? Ele só tinha 8 anos de confirmado. E eu digo que eu participei de tudo das coisas do meu filho, e a todo momento o meu filho falava para o babalorixá em questão: eu estou sentindo algo estranho, meu coração acelera, eu sinto minhas pernas se tremer, e ele dizia que ele era Ogã. Alguns ritos, o pessoal que está aqui na rolagem, que é iniciado, sabe que pai e mãe não participam dos seus filhos, né? Então, muitas coisas do meu filho eu não participei por ser mãe carnal dele, mas a todo tempo ele falava isso. E mesmo assim, o Pai de Santo queria um Mobá Xangô na casa dele. E assim confirmou meu filho. Meu filho tinha 12 para 13 anos. E o meu filho, há pouco, ele vai fazer 1 ano de santo. Quando estava se fazendo as coisas aqui do meu axé, o meu filho bolou e eu estava fazendo emulação a Xangô. E o meu filho bolou vindo do trabalho e ele nem sabia que já tinha começado e estava fazendo a imolação a Xangô. E ele bolou na imolação a Xangô do lado de fora. Meu filho foi trago, foi confirmado por meus abás, pessoas de 50 anos de feito, pessoas de 60 anos de iniciado, pessoas que têm casa aberta há mais de 40 anos, que ali era manifestação de Xangô na vida do meu filho. E o meu filho não tinha caminho, o meu filho não trabalhava, o meu filho não conseguia fazer nada, era uma pessoa totalmente estagnada. Muito mal estudar, porque eu batia nele para ele ir para a escola. Então, a gente sabe o que acarreta negativamente quando o orixá ele quer sim se fazer presente naquela vida e a pessoa não dá a devida atenção. Muitos fazem por vaidade, assim como esse babalorixá fez no meu. O dele foi totalmente vaidade. Assim como foi desse senhor que fez na vida da Janaína. Mas outros babalorixás faz por falta de ensinamento, faz por falta de sentar para aprender, se acha realmente que está pronto para ser sacerdote. E, infelizmente, a gente nunca está pronto para ser sacerdote. Eu, com 19 anos de santo, não me sinto pronta o tempo todo. E isso faz com que eu me coloque no lugar sempre do outro, de querer não errar para não desgraçar a vida de alguém. Porque eu tive um babalorixá que me sentou, e esse babalorixá que me iniciou, ele sempre se colocou no lugar de que nunca estava pronto. Então eu aprendi com ele que a gente nunca está pronto, porque o orixá sempre pode nos surpreender. E então, chama aí o pai Adilson para a gente continuar. Muito obrigada. E desculpa tocar nesse assunto, mas como era um assunto que aconteceu na madrugada e eu não estava presente, né? Eu, como repórter sócia dona dessa plataforma chamada TikTok, precisava fazer essa pergunta. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisinha bem pequenininha, aproveitando o gancho que a senhora deu. Olha só, gente, eu também sou muito nova, estou próxima aí dos 19 anos de santo também. Estou cheirando egé, sim. Digo que estou porque sou nova, tenho a minha casa aberta, sim. Porém, para esses mesmos que gostam de julgar, que gostam de indagar, tudo isso, eu acho que falta um pouco de estudo. E se eles quiserem, pode me procurar, porque eu não sou a dona da verdade absoluta e nem de tudo sei. Mas se eu conseguir, você não critique. Você pode conseguir também, se quiser, eu te ensino. Não tem problema nenhum, eu posso ensinar. Mesmo porque quem abrir a boca para querer saber esse tipo de coisa vai ter que ter idade para isso, casa aberta e direito de levantar navalha. Então, eu não terei problema nenhum de ensinar. Porque o que for abaixo disso, não devia nem estar falando, não é mesmo? Então, se quiser, pode me procurar, que eu ensino sem problema nenhum. Mas olha só, hein? Eu posso te ensinar e garantir o que fez certo, o que deu certo para mim. Não se esqueça de jogar, de confirmar e de atestar que para você vai dar certo, tá bom? Porque nem sempre o que é bom para um é para o outro. Então se certifique disso. Não faça porque eu vou te ensinar. Se certifique disso.
E também não faça porque ouviu eu falar e depois diga que fui eu que ensinei. Tá bom? Cada um que use Tá o seu passado? jogo com sabedoria e sua família. E assim você faça. Não fique indagando. Pergunta, eu conto. Sem problema nenhum. Se você tiver navalha para levantar a idade para esse posto suficiente, eu ensino. Para os demais, eu explico basicamente porque eu não me desfaço de ninguém. Porém, eu dou às pessoas o que a idade o que elas podem saber. Porque tem certas colocações que não se pode saber muito porque não dá. Não tem como você ser pai se você não foi filho. Existem etapas que precisam ser passadas. Tá bom? E não Eu fico por puladas. aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, minha senhora. Gente, Só a todos que estão chegando nesse complementando, momento, Mãe Oiá, abençoe e bença. só E eu gostaria da complementando o que sua, da sua complementação. Só complementando o que a Yatati falou aqui, ela não está só, nós levantamos navalha juntos, nós vamos para o jogo juntos, nós apuramos todos juntos, os filhos são dela e são meus também. Então, tudo que ela põe a mão e ela afirma de tudo que ela faz aqui, estamos juntos, hoje e sempre, nessa vida e na outra. E o que o senhor queria complementar sobre isso, pai? Olha, mãe, eu digo uma coisa, eu gostaria muito de dizer uma coisa. Tem pessoas aí que sai falando um monte de abobrinha, referente nas lives, sai falando um monte de coisa sobre ela. Eu gostaria de dizer, eu gostaria de deixar bem claro, a esse povo que gosta de enxovalhar, gosta de tentar falar um monte de besteira, manipular, inclusive palavras, que ela não está só, que venha falar comigo também. Tá? Até porque o ciclo de amizade entre ela, entre a senhora, eu estou junto. Eu estou junto. Eu não sou muito presente nas lives, de verdade eu não sou, até porque é meu trabalho, eu acho que eu sou até um pouco grosso para mais algumas coisas, mas uma coisa é fato, é minha família. Minha mulher é minha família. A Tati, ela tem uma lealdade muito grande para com a senhora, para com poucas pessoas verdadeiras, e assim como a lealdade dela é para com essas pessoas, a minha também é. Até porque, como eu já disse à senhora, tudo que ela fizer, nós fazemos juntos, nós estamos juntos. E só para completar, realmente aquela situação da parte da Janaína, é muita porcaria, é muita safadeza, é muita sacanagem você saber que você tem realmente condições de mudar um ori, de fazer um ori progredir e barrar um ori, deixar as pessoas ficar vivendo uma vida como essa, como aconteceu com essa menina. Sabendo-se que nós somos babás e iás, nós somos manipuladores de oris. Nós conseguimos dar bons caminhos às pessoas às quais vão nos procurar. E fazer uma coisa dessa como foi feito é muita sacanagem. É muita falta de humanidade, é muita crueldade. Edilson, o que o senhor atribui um sacerdote ele achar que o orixá ele não tem vontade própria e que um dia esse orixá vai se fazer presente de uma forma ou de outra e interpelando dessa forma essa pessoa que se diz Baba Lorixá ou Ia Lorixá, sabem que vai atrasar de uma forma muito negativa a vida do seu filho, porque a gente às vezes atrasa o nosso filho de uma forma positiva. Para quê? Para que ele não cometa erros na frente. Mas atrasar em âmbito espiritual é negar àquela pessoa uma felicidade, uma realização. O que o senhor atribui a essas pessoas? Olha, mãe, de verdade eu vou ser honesto, sincero, curto e grosso, porque infelizmente eu sou assim muito curto e muito grosso. Essas pessoas não são babás. Essas pessoas não são babás, essas pessoas não são iás, essas pessoas estão brincando. Eu tenho uma coisa comigo. O sacerdócio é para todos.
nem todos são para o sacerdócio, nem todos nasceram para ser sacerdotes. Porque, na verdade, ser um sacerdote é a gente está ali dia a dia, a gente está escutando ali, a gente está sempre, nós estamos sempre brigando conosco mesmo, sabe? Sobre tudo aquilo que a gente ouve, sobre tudo aquilo que dá no jogo. Então, de verdade, esse tipo de pessoas não podem se considerar babás ou iás. De verdade, são pessoas que estão ali para brincar, para brincar. E o que o senhor acha desse termo pai de santo? O senhor acha coerente? Olha, minha Iá, eu espero que as pessoas não me interpretem mal. Mas quem somos nós para ser pais e mães de existe essa palavra para mim, ela não se encaixa. Eu não sou pai de santo. Como é que eu vou ser pai de santo se é uma energia que já gera, já está no mundo há muito tempo, muito antes de eu pensar que um dia eu estaria nessa vida? Como é que eu posso ser um pai de santo? E como é que as pessoas podem pegar um orixá e tentar moldar o orixá ao seu bel prazer? É um pouco de ignorância, é um pouco de estupidez nós acharmos que nós somos maiores que o orixá. Nós não somos maiores que o orixá. O orixá é maravilhoso, o orixá é benevolente, sabe? De pegar o nosso corpo cheio de defeitos, cheio de problemas, e nos dar caminho, nos abençoar, nos mostrar uma reta, nos fazer crescer para ajudar pessoas, fazer crescer para ajudar pessoas, e a gente achar que a gente pode mandar no orixá, que a gente pode pegar o orixá, fica ali de surrão ali, põe a cabeça no chão, como se fosse um avestruz enfiando a cabeça na terra. É muita prepotência, é muita ignorância, é muita soberba do ser humano. E tem que aprender. O ser humano ele precisa aprender a ser humilde. Antes de tudo, é ser humilde antes de tudo. Porque o orixá, ele é humilde. Para pegar o corpo do ser humano aqui para tentar dar caminhos, o orixá ele é muito humilde. Infelizmente, o ser humano ele acha que ele é o rei de tudo e ele é menos que um grão de areia. Mãe, eu tenho uma concepção. Um grão de areia em frente à praia, a onda leva, ele corre o mundo inteiro e um dia ele volta ao mesmo lugar. Nós não podemos dizer o mesmo de nós. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Manhã e abençoe e benção. Pai Adilson, o senhor acha que nós, seres humanos, réis, seres humanos, que erramos o tempo todo, a gente deveria, ou como eu vejo por aí, as pessoas falando com o orixá como se estivessem falando com um amigo de escola. O senhor consegue enxergar sacerdócio nessas pessoas? De forma nenhuma, minha senhora, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Quem somos nós para debatermos diretamente com o orixá? Quem somos nós para querer mudar o orixá e colocar o orixá onde a gente quer? Nós temos muito que aprender, principalmente a parte que eu volto a falar, a ser humilde. Se o orixá é tão humilde para irradiar o corpo do ser humano, por que que nós achamos que nós temos que doutrinar o orixá? Nós não temos que doutrinar, o orixá, ele não tem que se curvar a nós de forma nenhuma. Nós é que temos que nos curvar ao orixá, nós é que temos que agradecer, nós é que temos que ser gratos por ter essas energias que nos levam à frente, que nos mostram algo ao qual os nossos olhos não conseguem enxergar. Infelizmente, eu tenho muita dó de pessoas que pensam dessa forma. Eu tenho muita dó desse tipo de pessoa. Pai Adilson, o senhor também cultua Exus na sua casa, Exus catiços? Sim, senhora. Cati, Subara, mas eu vou dizer para uma coisa, a senhora. O que eu mais gosto de mexer na minha vida é Egum, minha mãe. O que eu mais Antes gosto do de mexer na... senhor falar sobre Egum, fizeram uma pergunta aqui. O que o senhor acha de orixá que bate cabeça, de sacerdotes que forçam o orixá a bater cabeça para eles?
Como eu disse à senhora, e eu vou repetir, minha mãe, eu não concordo, eu não concordo com isso. O orixá já é uma divindade que já vem no mundo há muito tempo, muito antes do ser humano. Na verdade, somos nós que temos que pôr o nosso ori e pedir que o orixá nos abençoe. Então, de verdade, eu não concordo com isso. É mais uma vez o ser humano se achar que ele é mais alto do que o orixá. Ele acha que porque ele faz a ligação do filho de santo com o orixá, ele acha que ele pode mandar no orixá. É uma doce e triste ilusão. Tem outra pergunta aqui da rolagem. As pessoas querem saber aqui se o senhor pode dizer algo que o senhor leva para a sua vida. Que eu levo para minha vida? Mãe, o que eu levo para minha vida é procurar cultuar cada dia melhor. Logicamente que nós erramos bastante, nós temos muitos erros, mas a cada erro há um novo acerto. A cada erro que eu faço, eu já marco ele para que eu não erre ele que eu não cometa esse mesmo erro lá na frente. E seguir aquilo que eu fui designado a seguir, que é o sacerdócio de orixá. É o que eu levo, é o que eu vou levar para Pai minha vida. Edilson, o senhor acha que no candomblé de hoje se tem ética entre alguns sacerdotes? E quando eu Não, falo não tem. alguns, gente, eu não estou tentando, eu estou falando alguns, né? A palavra alguns quer dizer alguns e não todos. Então, as pessoas que vão ver essa live posteriormente, entenda se as coisas que são faladas aqui vai te servir ou vai te ofender, isso aí é um problema seu com você, e não do que a gente está falando. Bom, mãe, quanto a esse assunto, eu acho uma puta de uma sacanagem. Não, não vejo ética nessa situação, não. Eu vejo uma puta de uma sacanagem, certas amizades, elas reverterem em situações ruins, falarem das pessoas, terem amizade, adentrarem a porta das pessoas e depois saírem falando um monte de abobrinha, denegrindo a imagem das pessoas. Isso é uma falta de ética muito grande, isso é uma falta de vergonha muito grande, é uma falta de caráter, é uma falta de hombridade que não se tem, sabe? Esse tipo de coisa realmente me deixa muito, me perdoe a expressão da palavra, me deixa muito puto, me deixa muito fodido com esse tipo de situação. É uma grande falta de respeito, sabe? E, infelizmente, é o que a gente fala. Dentro da religião, as pessoas, os maiores inimigos, os maiores racistas são o próprio povo da religião. Porque, infelizmente, em vez de chegar na casa dos outros e fazer um ajô bonito, ajudar a casa, estar ali louvando o orixá, as pessoas vão na casa da senhora para olhar se a parede tem um reboco. As pessoas vão olhar ali para ver se a EQED está com um sapato, um Luiz XV. Vão olhar para ver se o torso está bem arrumado. Vão ver se a mãe de santo está com. A senhora me deu uma gosto, só deixando uma coisa bem clara. Eu acho muita sacanagem. Como eu tava falando, eu acho muita sacanagem as pessoas que adentram a nossa vida, as pessoas que estão junto com a gente e de repente da noite para o dia viram as costas e começam a falar um monte de abobrinha, começam a falar um monte, começam a denegrir as nossas imagens. Isso é muita safadeza, sabe? Isso é muita sacanagem. E ameaçar os meus é a mesma coisa que está me ameaçando. Só para deixar isso bem claro e bem ciente. E o senhor disse que gosta de lidar com eguns, né? Com Sim. egunguns. Como que é lidar com eguns e egunguns para o senhor? Para mim, mãe, é sentimento. Para mim, de verdade, é uma das coisas maravilhosas. Eu posso dizer à senhora, sinceramente, eu tenho de prova os meus filhos, a minha esposa, como minha amigos, enfim, que grandes mudanças da minha vida vieram através dessa parte minha de ancestral,
de mexer justamente com o Egum e com o Egungun. Eu sou muito contente. Na verdade, minha senhora, uma das coisas que eu quero na minha vida, que eu batalho, que eu luto, é para que eu lá na frente, que eu tenha um barracão, mas para tocar a Egungun. É o que eu gosto realmente de cultuar. É uma paixão minha, é uma paixão minha. Eu não sei se tinha que ser assim, mas eu já mexo com, eu vejo o Egum, converso com o Egum desde que eu tinha exatamente 6 anos de idade. E de lá para cá eu desenvolvi uma parte que para mim hoje ela é fundamental, que é tudo que eu tenho que fazer antes de mexer com o orixá, mexer com o Exu, mexer com tudo, eu mexo primeiro com o Egum. É as minhas respostas mais rápidas que vêm na minha vida, é mexer com Egum, é mexer com parte ancestral. Isso é uma coisa que realmente me completa na minha vida. Teve uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui para o senhor. O que o senhor acha das religiões que estão mistas? Tipo, casas mistas, casas que você coloca dentro dessa casa. Bem, a pergunta aqui é bem específica. Coloca dentro dessa casa oriundos de outra nação. Então, o senhor é de Queto e o senhor inicia uniquice dentro da sua casa. Essa é a pergunta. Tem como fazer isso? Olha, minha senhora, a senhora me desculpe, mas realmente não tem como, não tem como. O queto que nós pregamos é uma coisa, o giz que nós pregamos é outra, a angola que se prega é outra, o batuque que se prega é outra coisa. É muito difícil pegar uma pessoa já feita, já formada de outra casa e trazer para a nossa casa e mudar aquilo que já passou, aquilo que já foi plantado no corpo já não se tem como mudar. Então eu acho que fica difícil. Eu acho que é uma grande mistura, mãe. E, infelizmente, dentro das nossas religiões, uma das coisas que pega bastante é essa mistura. Que às vezes a gente vê cada tipo de mistura que realmente não dá certo. E as pessoas continuam misturando. Então, de verdade, não. Não. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal está comentando, lindo de ver a paixão que o senhor fala sobre o orixá. As pessoas estão te desejando muitas coisas boas. Axé, Orixá abençoe a todos. Egungun dê caminho a todos, né? Que são os nossos grandes ancestrais, né? Uma das coisas que eu tenho para mim, que isso já vem, como eu falei, para a senhora vem desde criança. Eu acho que se a gente não louvar a nossa parte ancestral, principalmente a parte de Egungun, é saber de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, de fato, uma das grandes coisas que eu procuro cultuar, antes de tudo mesmo, é Egungun. É a minha paixão, é a minha centralidade, é o meu caminho, e, na verdade, faz parte da minha casa de axé, faz parte da minha esposa, faz parte dos meus filhos. Então, não há como deixar essa parte de lado. Ela vem primeiro nas situações e a gente começa nessa sequência. Para mim, eu começo nessa sequência e a minha família também. Pai Adilson, a gente vai chegando ao final dessa entrevista, muito, muito bacana, mas antes de encerrar, eu queria saber, a sua casa está aberta a receber pessoas que se encontram sem uma casa? Sim, mãe, sim. Sim, com certeza. A casa de Axé ela está aberta a todos aqueles que quiserem vir, todos que quiserem se sentirem bem, se sentirem à vontade de vir. As portas do Axé estão abertas. A Até sua porque casa a se gente localiza aonde? comandados, né? Senhora? A sua casa de axé localiza-se aonde? Poá, mãe, Poá. Rua João Moraca, número 273, Calmon Viana, Poá. Zona Leste, extremo leste, né? De São Paulo. E agora o pessoal está aqui, ó.
enchendo de pergunta. Pode fazer. Defina Oxoguian em poucas palavras. Minha vida. Como é cultuar e cuidar de orixá junto com alguém que se ama ao lado? Maravilhoso, maravilhoso. Eu realmente não tenho que me queixar. É maravilhoso. Então, a nova dinâmica das entrevistas é um bate-pronto, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, falar algumas palavras e o senhor responde com outras palavras também, curtas, por favor, tá, meu senhor? Então vamos lá, Babalorixá Dilson de Oxoguian. O que é amor? Orixá. Amizade, Minha Iá. fé, Orixá. egungun, Minha paixão. noite, Dia. missão, Me aprimorar a ser um melhor babalorixá que eu puder ser. diversão, Diversão? Assistir Netflix. Eu amo assistir Netflix. A gente tem que viver também. sacerdócio, Amor, compaixão, cumplicidade às pessoas, filhos, dedicação. Senhora? filhos, Minha vida. Meus demônios. evolução, Evolução. Casa de axé, uma casa de axé grande. Uma casa de axé grande onde caiba todos os meus filhos, o meu barracão do lado, os meus filhos em volta. Essa é a minha evolução. cesto de vime, cesto de vime, Balaio de cobra, balaio de Dan. E olha que tem Dan nessa casa. Isso é o pessoal da rolagem que está colocando, tá, gente? No caso, não seria um cesto de vime, seria um quarto de vime. Cumplicidade, A minha mãe. A minha. A Tati. A Tati. Ou e a Tati. Respeito. Seguimos o caminho respeito, junto. Respeito. Mia. E, deixa eu só dizer mais uma coisa, a senhora, não cortando a senhora. Amor, o senhor está me dedicação. cortando, na verdade. Me perdoe, mãe. Eu não posso deixar de me lembrar dele, porque é o homem que age sobre mim, que me dá caminhos. Sete Encruzilhada, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu camarada, meu protetor, meu carrasco também, se eu errar. Amor eterno, fidelidade, cumplicidade também. A Exu Sete Encruzilhada. Axé. E é sobre isso. E eu queria que o senhor deixasse aqui para o povo uma reflexiva, algo que as pessoas possam refletir quando pensar, eu quero sair da minha casa de santo, quando pensar em falar mal de alguém, saindo de uma casa e falar mal daquela casa, uma reflexão sobre amizade, sobre cumplicidade, sobre companheirismo. Bom, Nas mãe, suas palavras, por favor. eu acho que as pessoas elas têm que parar para analisar desde quando elas batem a porta da casa de axé, a casa do seu babá, a casa da sua iá,
o que ela deixa de fazer com seu marido, com seus filhos, com a sua vida pessoal, para tirar esse tempo e atender essa pessoa, ouvir os problemas dessa pessoa, aconselhar essas pessoas até que chegue aos pontos. Só o fato de chegar e bater na porta de axé, eu acho que as pessoas devem parar e analisar esse tipo de situação, porque infelizmente o mundo ele está cheio de pessoas assim que chegam, batem a sua porta. Logicamente toda a casa de axé traz, as pessoas quando batem, vêm até ela, trazem seus carregos. Vem, senta, conversa com o babá, conversa com a Iá, participa da casa, anda na casa. Quando sai, deixa esse carrego aqui, sabe? E deveriam parar, deveriam analisar, deveriam dar respeito, o que está faltando hoje, infelizmente, era as pessoas terem um pouco de fidelidade, um pouco de lealdade, um pouco de hombridade com as suas casas. Se houvesse esse tipo de situação, não haveria tantos iaôs abandonando suas casas, fazendo besteira, indo para uma casa, falando mal da outra, outro falando mal do outro, chegando na casa infelizmente, de alguns pais de santos ejoínos, miseráveis, filhos de uma puta, me perdoe a expressão, tá? Falando um monte de abobrinha, denegrindo a imagem, pegando situações às quais eles não têm a menor noção, das quais eles não sabem, pegando o bonde andando, o maldito do bonde andando, sentando, me perdão a expressão da palavra, na porra da janela e falando um monte, denegrindo as pessoas. Tem que voltar lá, tem que procurar saber o porquê a pessoa saiu da casa de axé e chegou na casa dele falando. Infelizmente, existe hoje um monte de ratos que entra dentro do rancor dos outros para colher algumas coisas, para sair, para estar levando para a casa dos outros. Então, falta um pouco de hombridade, acima de tudo, um pouco de vergonha na cara, sabe, do povo, para com as suas casas de axé, na entrada e na saída. Me perdoe eu falar algumas coisas assim, porque eu sou desse jeito, mãe. Realmente eu não mudo, eu sou essa pessoa mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Infelizmente eu sou assim. Se eu tiver que sair na pancada, eu vou sair mesmo. Eu não tenho tempo ruim. Eu sou assim, eu sou de Oxóguen, eu sou do diabo mesmo. Eu gosto de cultuar o diabo mesmo. É assim que eu sou. Eu não vou mudar. Amo aqueles que me amam, aqueles aos quais existe um ciclo da minha casa, são também a minha família, me dou por todos os meus, e assim eu vou ser sempre até meu último dia. Fiel àqueles que são fiéis comigo, e ombro a ombro àqueles que são ombro a ombro comigo. A Aurora falou: como eu cresci aprendendo, saiba entrar da mesma forma, saiba sair. É verdade, uma grande verdade. A gente, quando sabe entrar, a gente não passa vergonha na saída. A vida é essa, mas é em todos os sentidos. E quanto a pessoas oportunistas, pai? Eu também perguntei e o senhor não falou. Não lembro que a senhora tenha perguntado para mim. Olha, mãe, pessoas oportunistas são pessoas que vêm e batem a sua porta, fingem um falso laço de amizade para colher coisas e sair falando. Isso é deprimente. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de postura. É falta de ser homem ou de ser mulher de verdade. Me perdoe a expressão da palavra, a gente não é só homem ou só mulher porque a gente nasce com aquelas situações, não. Sabe? O que nos mostra que nós somos quem nós somos é ter caráter, é ter palavra, é ter hombridade, é ter respeito ao ser humano. Não adianta cometermos erros e depois tentar voltar atrás e pedir desculpa. Não adianta. Depois que a gente já fez a cagada, não adianta não. Já está feito, já está feito. É onde a gente precisa, acima de tudo, ser uma pessoa decente e ter um bom ori, porque infelizmente essas pessoas que fazem isso aí têm uma porcaria de um ori. Não sabem nem o que estão falando, não sabem nem o que estão fazendo. Porque infelizmente, mãe, nos dias de hoje, como eu já disse à senhora em outras vezes, amizades verdadeiras estão escassas hoje, são difíceis hoje. Quando nós temos uma amizade verdadeira, o melhor que nós temos a fazer é preservá-las. Porque, infelizmente, amizades porcas nesse mundo tem muita, minha senhora, tem muita.
Então, quando a gente consegue encontrar no meio de 100 uma amizade que seja verdadeira, uma amizade que seja leal, uma amizade que seja especial, a gente deve segurar ela. Porque, infelizmente, infelizmente não, às vezes esse é que nos salvará por 100. Pai Adilson, eu gostaria muito de agradecer ao seu tempo, à sua disponibilidade de estar aqui conosco, falando sobre tudo, né? Falando sobre orixá, casa, mudanças. Essa live vai para o YouTube, no canal da Princesa Tempestade. Então, gente, se vocês querem ver tudo que o Pai Adilson falou desde o começo e perdeu a live, vai lá, se inscreva no canal e lá também vai ter o telefone dele e como achar o Pai Adilson em São Paulo. Se você quiser uma consulta, se você quiser conhecer a casa e dessa forma se filiar a algum lugar, está aí à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma casa de candomblé, qualquer pessoa pode fazer parte de uma casa de umbanda. Vocês só têm que saber se é isso que vocês querem para vocês. E nunca se sujar, né? Porque quando você se suja uma vez com pouca coisa, você sempre será mal visto. E em qualquer lugar, em qualquer âmbito, isso serve para a vida. Então, leve isso para a vida de vocês. Muito obrigado aos meus seguidores, às pessoas que gostam do que eu faço. Muito obrigado aos presentes, aos carinhos, aos mimos. E, Pai Adilson, Mãe Ansã lhe dê vida longa com saúde, Mãe Oxum lhe embale sempre, que o Senhor tenha sempre essa disposição, que o Senhor seja sempre esse homem de caráter, essa pessoa forte, que Babá Oxoguian, Babá Ajalá, o Batalá, Orumilá, o Dudua e a Maximalê abençoe grandemente a sua vida, mas que principalmente que Egungun abençoe ricamente a sua vida, o seu caminhar, viu? Agibobô a Egungun, todos. oh! E que Orixá abençoe sempre a senhora, que a minha Oiá sempre abençoe a senhora e que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa qual a senhora é e que aqueles que tentam denegrir a vossa imagem, aquele que tenta ofuscar o brilho da senhora, que assim se queime no fogo dele, no fogo de Oiá, que Oiá também Que é uma assim mulher do seja. fogo. A benção, minha mãe. Mãe Oiá Obrigado a abençoe bênção. todos que tiveram tempo aí de nos escutar. Beijos!